A queda de Nicolás Maduro, o último ditador sul-americano, será um dos maiores triunfos da política externa de Donald Trump, um dos maiores triunfos da política externa norte-americana. No geral, não é à toa que o presidente dos Estados Unidos já bateu o martelo. Ele vai querer a queda do ditador venezuelano. A grande questão é se será de uma forma diplomática ou se será de uma forma militar. Dito isso, Trump deu um ultimato a Nicolás Maduro, uma oportunidade para ele fugir, ainda com vida. E esse ultimato ocorreu coincidentemente num curto intervalo de tempo em que uma aeronave do regime venezuelano, uma aeronave oficial utilizada por Nicolás Maduro, pousou a apenas 10 quilômetros da fronteira com o Brasil. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou uma escalada de pressão sobre o regime venezuelano. Segundo diversas reportagens nacionais e internacionais, Trump teria dado a Nicolás Maduro um ultimato claro durante uma ligação telefônica. Ele e sua família e aliados deveriam deixar a Venezuela imediatamente, caso quisessem garantir uma saída segura. O plano seria oferecer um passaporte seguro para Nicolás Maduro e seus aliados caso ele optasse pela renúncia e deixasse a Venezuela. A proposta visava abrir caminho para um governo considerado democrático em Caracas. No entanto, o líder venezuelano e seus assessores não aceitaram as condições. Exigiram em troca uma anistia global para possíveis crimes e a manutenção do controle sobre as forças armadas, uma exigência inaceitável para Washington. E a recusa levou ao impasse e até o momento não houve acordo. Complementarmente, a administração norte-americana endureceu sua retórica e suas ações. O governo Trump classificou o cartel de Los Soles, que os Estados Unidos atribuem a Maduro e cúmplices, como organização terrorista, o que, segundo Washington, dá aval para ações efetivas contra os ativos e colaboradores do regime. E, além disso, Trump decretou o fechamento do espaço aéreo ao redor da Venezuela para companhias aéreas comerciais, pilotos e qualquer operação de transporte potencialmente vinculada ao regime, numa clara tentativa de isolar o país e dificultar saídas, fugas ou manobras logísticas que protejam Nicolás Maduro. E esse conjunto de pressões marca o que muitos analistas consideram a ofensiva mais grave e ampla dos Estados Unidos contra o governo venezuelano em anos. E em meio a esse ultimato de Donald Trump e a possibilidade de fuga e os possíveis destinos, uma aeronave oficial do regime venezuelano utilizada para transportar Nicolás Maduro simplesmente pousou num aeroporto a 10 quilômetros da fronteira brasileira. E isso, é claro, levantou várias especulações. Afinal de contas, o governo Lula, que recentemente já concedeu exílio político à ex-primeira-dama do Peru, é aliado de Nicolás Maduro. Mas antes de falarmos sobre essa parte importante do vídeo, eu quero avisá-los de que entre os dias 15 e 18 de dezembro vai rolar o intensivão Power BI da hashtag Treinamentos, que é parceira do canal. Serão 4 dias de evento totalmente gratuito, onde você terá a oportunidade de aprender a dominar a ferramenta mais queridinha do mercado de trabalho, das empresas. No fim das contas, não tem investimento melhor do que na sua formação, qualificação e profissionalização. No Brasil, para a grande maioria de nós que busca uma qualidade de vida melhor, a profissionalização e a qualificação são caminhos essenciais. Nesses 4 dias de evento, você vai aprender do zero, por isso que não precisa de pré-requisito, a construir projetos de dashboard de vendas, finanças, recursos humanos e muitas outras coisas cruciais para incrementar o seu currículo. Vale muito a pena, é de graça, é gratuito, então você não perde nada. Dá uma olhadinha, vai que você gosta. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o trabalho da hashtag Treinamentos. Não é à toa que ela é parceira do Vamos Falar de História. Aponte a sua câmera para o QR Code da tela ou clique no link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. Conforme reportado pela CNN Brasil, a aeronave era um Airbus A319, matrícula YV2984, operado pela companhia estatal venezuelana, usada habitualmente por Maduro em voos oficiais. O voo, segundo o rastreamento público, teria pousado no aeroporto de Santa Helena de Oiarém, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Brasil. Depois, retornou para Caracas. O fato provocou uma onda de especulações.
Seria esse um voo de fuga, uma rota de escape preparada? Contudo, autoridades brasileiras e militares da fronteira contestaram qualquer indício concreto de que Maduro estivesse a bordo ou que aquele voo representasse uma operação de exílio ou fuga. Segundo informações oficiais, até o momento não há registro de entrada de Maduro em território nacional. A aeronave transportou um grupo de, abre aspas, turistas VIP, incluindo cidadãos de outras nacionalidades que teriam cruzado a fronteira de helicóptero e retornado depois. Ou seja, embora a movimentação seja suspeita e inédita, não há evidência pública de que Maduro usou essa rota para fugir. Mesmo assim, o episódio reacendeu a especulação internacional sobre a possibilidade de fuga via Brasil e, sobretudo, trouxe à tona o papel de países sul-americanos como eventuais refúgios, caso a crise venezuelana se intensifique drasticamente. A hipótese de que o Brasil conceda o exílio político a Nicolás Maduro hoje, até o momento em que estou gravando este vídeo, é apenas especulação, mas ela não foi descartada publicamente e tem gerado debate interno. O Brasil, por sua posição geográfica, pela proximidade com a Venezuela e por tradições diplomáticas, muitas vezes age com certa autonomia em relação às potências externas. Uma eventual crise de implosão do regime venezuelano poderia gerar óbvias pressões humanitárias, fluxo de refugiados, instabilidade na fronteira, risco a simpatizantes do chavismo, questão na qual o Brasil já se envolve historicamente. Conceder exílio político a Nicolás Maduro poderia ser justificado do ponto de vista jurídico internacional como uma forma de proteger um alvo de perseguição, dependendo da natureza das acusações, e poderia ser alinhado a precedentes históricos de país acolhendo exilados políticos, ainda que esse caso seja mais complexo e de alto impacto diplomático. Conceder abrigo ou exílio político a Nicolás Maduro teria graves riscos e consequências diplomáticas para o Brasil, considerando que Trump e seu governo atualmente consideram Nicolás Maduro um alvo de uma campanha de máxima pressão. A acolhê-lo seria interpretado como um desafio direto à política norte-americana. Isso certamente poderia provocar retaliações econômicas, políticas ou de segurança e afetar acordos bilaterais. Muitos países americanos e europeus já condenam o regime venezuelano e apoiam sanções e intervenções. E aceitar Nicolás Maduro como exilado político poderia colocar o Brasil em rota de colisão com aliados e parceiros. Hospedar um líder acusado de autoritarismo, corrupção e narcotráfico poderia gerar críticas internas e externas, questionamento da política externa brasileira e desgaste político interno. O gesto poderia provocar tensões com outros países da América Latina que se posicionam contra o chavismo. O Brasil poderia ser visto como suporte a um regime hoje contestado, prejudicando sua tradição de mediador e ator neutro na região. Portanto, embora juridicamente possível, o exílio político de Nicolás Maduro no Brasil seria uma decisão extremamente controversa e carregada de custos diplomáticos e simbólicos, um verdadeiro pacto de risco com implicações internacionais profundas. Com o endurecimento da ofensiva dos Estados Unidos, várias fontes especulam que o exílio político de Nicolás Maduro poderá não se limitar à América Latina. Segundo reportagem da mídia estrangeira mencionada por veículos brasileiros, uma sugestão dos Estados Unidos seria que Nicolás Maduro fugisse para a Rússia ou para a China. Esses países têm sido, nos últimos anos, parceiros relativamente fiéis da Venezuela, especialmente em termos de comércio, apoio diplomático e político. E a ideia de um refúgio seguro neles parece plausível caso o regime venezuelano deseje manter certa proteção e evitar extradição ou perseguição internacional. Mas não se limitam a essas opções mais óbvias. Também há menções em análises internacionais de que regimes historicamente simpáticos ao chavismo ou com políticas de acolhimento a exilados poderiam servir como destino, entre eles a Nicarágua e a Turquia. E a Turquia, em especial, é frequentemente citada nesses cenários alternativos, já que mantém uma tradição de aceitar refugiados e exilados políticos de diversos países e regiões no mundo, o que poderia tornar a fuga mais discreta e diplomática.
doméstica. E além disso, a dispersão entre diferentes possíveis destinos poderia facilitar manobras de infiltração, transporte clandestino ou o uso de múltiplas sedes diplomáticas, especialmente se Nicolás Maduro ou seus aliados garantirem rotas de saída rápidas, apoio logístico e proteção transnacional. Portanto, não é exagero imaginar que, caso decidisse deixar a Venezuela, Nicolás Maduro buscaria um destino fora da América Latina para maior segurança e menor exposição, ainda que todos os cenários tenham complexidades. Voltando à possibilidade brasileira de exílio ao líder venezuelano, a presença de uma aeronave oficial de Nicolás Maduro tão próximo da fronteira brasileira acendeu alertas e gerou várias especulações. Mas, como já frisado no vídeo, não há indícios públicos de que Nicolás Maduro estivesse a bordo, nem de que houve pedido formal de exílio político por parte dele. Mesmo assim, o episódio revela que o regime venezuelano pode estar explorando rotas alternativas terrestres ou aéreas para facilitar uma fuga em caso de colapso ou colheita de condições extremas. Em a proximidade entre Venezuela e Brasil, a vasta fronteira, a desigualdade de vigilância em algumas áreas remotas e a presença de rotas de helicóptero ou caminhos pouco monitorados tornam o Brasil uma hipótese natural de rota de escape. Do ponto de vista diplomático, como já expliquei a vocês neste vídeo, conceder exílio a Nicolás Maduro representaria um ato de alto risco. O Brasil se colocaria de fato no centro de um impasse geopolítico, entre sua tradição de acolhimento e a pressão crescente dos Estados Unidos e de países aliados contra o chavismo. E ademais, haveria consequências práticas, sanções econômicas, pressão sobre acordos bilaterais, risco de retaliações em políticas de defesa e segurança, isolamento em fóruns multilaterais e desgaste da imagem internacional. Isso sem falar no impacto interno, polarização política, debate intenso na imprensa e questionamentos sobre os valores democráticos e de direitos humanos do governo brasileiro. Por outro lado, se o Brasil optasse por não conceder asilo, mas colaborasse na mediação de uma saída diplomática para Nicolás Maduro, por exemplo, buscando um país neutro, disposto a acolhê-lo, poderia manter uma postura de diplomacia pragmática, sem expor diretamente seu território ou sua soberania a riscos desnecessários. Diante do ultimato de Trump e das últimas escaladas, a permanência de Nicolás Maduro no poder parece cada vez mais próxima do fim. O episódio da aeronave venezuelana na fronteira com o Brasil demonstra que o regime já avalia rotas alternativas, o que reforça a tese de que Nicolás Maduro e seu entorno podem estar preparando um plano de contingência caso a pressão se intensifique. Nesse contexto, o Brasil surge como uma das hipóteses naturais de rota de fuga, mas transformá-lo em destino de exílio político exigiria que o país assumisse um custo elevado nas relações internacionais, sobretudo com os Estados Unidos, além de enfrentar desafios diplomáticos, econômicos e de legitimidade doméstica. E alternativas como China, Rússia, Nicarágua e Turquia aparecem como os destinos mais prováveis de Nicolás Maduro. São cenários com menor risco de retaliação direta, embora também envolvam complexidades geopolíticas. Em última instância, a iminência da queda de Maduro ou de uma grande cisão em seu regime parece cada vez mais real. O fator decisivo agora pode ser se o chavismo tenta resistir a toda prova, usando a força ou meios clandestinos, ou se opta por negociar uma saída estratégica para seus líderes. Se Maduro decidir fugir ou entregar o poder e se buscar refúgio em um país estrangeiro, a escolha desse destino será certamente uma decisão carregada de símbolos, riscos e consequências. No tabuleiro geopolítico atual, o Brasil poderia até aparecer como rota de fuga, mas dificilmente seria a sua primeira opção de exílio político.